Então, bom dia a todas e todos. No nosso encontro de hoje, nós iremos ver as provas que são produzidas no processo do trabalho em espécie. Iremos ver a prova documental, depoimento das partes, a prova testemunhal, a perícia e a inspeção judicial. Lembrando que prova é a forma de demonstração da veracidade dos fatos alegados pelas partes. Então, é algo, assim, imprescindível à defesa e sustentação do direito das partes. De nada adianta falar, alegar algo, se essa afirmação vier desprovida de algum elemento de comprovação. Então, conhecer as provas é, de alguma forma, conhecer o caminho pelo qual a parte conseguirá sustentar a sua alegação para que o juiz possa aplicar o enquadramento jurídico àquele cenário fático probatório produzido nos autos. É muito importante que a gente entenda que existe efetivamente a verdade ocorrida e existe a verdade provada. É o que muitos chamam de verdade real e a verdade formal. No processo, é produzida a verdade formal, que não necessariamente coincide com a verdade real do que efetivamente aconteceu. Mas o juiz ele precisa julgar não a partir do que ele acha que aconteceu fora do processo. Ele precisa julgar de acordo com o que foi provado no processo. Tá? Então, é muito importante que essa verdade real que efetivamente aconteceu seja deslocada para o processo, que é o que a gente chama de verdade formal. Porque é a partir da verdade formal é que o juiz vai julgar. E se essa verdade formal ela está distante da verdade real, provavelmente a decisão que é alicerçada na verdade formal, a decisão ela talvez não represente a justiça, mas não porque o juiz foi injusto, é porque não houve capacidade das partes e do próprio juiz de reproduzir a verdade real no processo. O juiz julga de acordo com o que está no processo, porque, do contrário, o risco de parcialidade, de arbitrariedade é muito grande. Então, ele não pode se basear num documento que não está no processo, a não ser que seja um fato público, notório, conhecido de todos, enfim. Aí tudo bem. Mas, se não for esse tipo de fato, é necessário que seja produzida prova. E o primeiro tipo de prova que eu gostaria de conversar com vocês é a prova documental. É a prova do fato a partir de um documento. E ela é muito usada no processo do trabalho. É uma carteira de trabalho, é o extrato bancário para provar o salário por fora, ou para provar que não houve pagamento de verbas rescisórias ou de salário. É, às vezes, o contrato de trabalho. A gente sabe que o contrato de trabalho, via de regra, não é um requisito formal para a existência do vínculo empregatício, mas é muito comum que as partes formalizem a relação de emprego
a partir de um contrato escrito. Então, é importante ter esse contrato escrito para verificar se determinada cláusula foi estabelecida desde o início entre as partes. Um exemplo, por exemplo. O artigo 462 diz que, da CLT, o empregador ele pode reter parte do salário do empregado quando este empregado lhe causar prejuízos, no caso culposo, desde que haja previsão contratual. Então, se o prejuízo tiver sido causado culposamente pelo empregado, o empregador já pode imediatamente reter parte dos salários deste empregado para se ressarcir desses prejuízos. Então, o contrato escrito é importante para provar se esta possibilidade de retenção por prejuízo culposo foi estabelecida ou não. Como é que você vai provar que foi estabelecida se não tem contrato escrito? Ah, pode ser de forma oral, mas a prova fica muito mais difícil, né? A prova fica muito mais difícil. Normalmente, se o empregador quiser descontar prejuízos culposos praticados pelo empregado, ele precisa fazer um contrato escrito desde o início. Quer provar um acordo de compensação de jornada? Quer provar um acordo de prorrogação de jornada? São elementos que podem estar presentes no contrato escrito. Quer provar quais foram as tarefas contratadas? Não é porque seja necessário indicar expressamente as tarefas. Mas se houver um contrato escrito em que há essas tarefas, aí fica mais fácil de se provar. Então, o fato é que os documentos são muito utilizados, folhas de ponto, para provar horas extras, contra-cheque, para provar o pagamento ou não de determinada parcela, entrega de EPIs, um recibo de entrega de EPIs, o recibo de devolução da carteira de trabalho. Às vezes há uma discussão, o empregado alega, minha carteira ainda está com o meu empregador, o empregador diz, não está comigo não. Para provar que o empregado não quis o vale transporte, o empregador, no ato da admissão, entrega um formulário ao empregado perguntando se ele vai querer o vale transporte ou não por fazer uso do transporte público. O empregado diz não, porque vem com o seu carro particular. São documentos que, de alguma forma, podem elucidar uma série de fatos controvertidos entre as partes. Existe alguma forma especial para esses documentos serem apresentados no processo do trabalho? O artigo 830 trata dessa forma. E ele foi recentemente, considerando a idade da CLT, que é de 43, em 2009 ele foi alterado. Porque a redação dele anterior trazia uma hipótese muito pouco eficiente, digamos assim, onerosa. A antiga redação dizia que os documentos deveriam vir no original, ou caso não viesse no original, de forma autenticada pela Secretaria da Vara. Você imagina a União, o Estado, designar um servidor apenas para ficar batendo carimbo de autenticidade, de forma gratuita ainda. De fato, seria algo muito pouco eficiente, demorado, um processo demorado e caro, porque o servidor da Justiça do Trabalho é remunerado e é um trabalhador caro. De modo que a jurisprudência já havia se adaptado para aceitar cópias simples, sem autenticidades, declarada ou pronunciada, sendo que apenas se houvesse impugnação da parte contrária é que o juiz determinaria a autenticação. Então, era algo muito mais razoável, Deixa vir simples, se a outra parte chiar, aquele documento não é verdadeiro.
o juiz abria a oportunidade para quem juntou o documento, ou pedir para retirar o documento, ou autenticar o documento. Então ficava muito mais razoável. É claro que os empregadores, né, os reclamados, eles... não, esse documento não pode ser admitido, quero que seja desconsiderado, que era muito mais interessante simplesmente desconsiderar o documento. Mas o juiz que está em busca da verdade real dos fatos, ele não ia desconsiderar, ele ia abrir a oportunidade para quem juntou, né, o documento, trazer o documento autenticado. Faria muito mais sentido isso. Mas essa redação ela foi alterada, até inspirada pelo Código Civil, em 2009, Lei 11.926, e o próprio CPC incorporou essa mesma lógica. Na realidade, agora o advogado ele pode declarar a autenticidade dos documentos sob sua responsabilidade pessoal. Se ele estiver mentindo, ele pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive. Tá? Então, agora faz muito mais sentido. O advogado, na hora de apresentar o documento, na petição, ou até na petição inicial, na contestação, enfim, né, que é onde os documentos são apresentados via de regra, o advogado tem lá um chavãozinho, né, um parágrafozinho, declara a autenticidade dos documentos sob pena de responsabilidade pessoal, assim, assim, assado. E aí a situação foi resolvida. Confesso que é muito raro ter um incidente desse. É muito raro. Muito. Não é verdadeiro, né? No PJE, os documentos são todos inseridos, né, no ambiente eletrônico. Então, né, possivelmente eles vêm em cópia simples. E mesmo que venha em cópia autenticada, vai vir uma projeção dessa cópia autenticada. Não vai estar lá o documento físico. Mas se houver impugnação, o artigo 830, ele diz o seguinte, olha, havendo impugnação daquele documento declarado autêntico ou mesmo que não seja declarado autêntico, né, pelo advogado, a parte que juntou o documento deve apresentar os originais ou cópias autenticadas, ou pedir para retirar o documento. São essas três possibilidades. Pede para retirar o documento, se perceber que o documento não é verdadeiro, uma situação muito chata, né, mas é melhor, ou apresenta os documentos originais e cópias autenticadas. Nesse caso, por uma questão lógica, vai ter que apresentar o documento físico, em cartório, né? Vai estar lá o documento autenticado, o documento no PJE, né, no ambiente virtual, e o advogado vai apresentar o documento físico, ou no original, ou autenticado, em cartório, na secretaria da vara. E aí o juiz vai pegar o documento físico e vai avaliar. Obviamente, a outra parte vai ter oportunidade de se manifestar sobre o documento e assim por diante. Tá? Há também a possibilidade de se criar um incidente de falsidade documental. Né? Efetivamente, a parte diz que aquele documento é falso, ele não é verdadeiro. E aí, mesma coisa, vai abrir prazo para a parte que juntou, né, para se manifestar, ela pode retirar o documento, ou pode insistir dizendo que ele é verdadeiro. Caso seja mantida né, pela parte que juntou a alegação de que o documento ele não é falso, aí o juiz vai designar uma perícia para apurar se o documento é verdadeiro ou falso. Porque às vezes o documento, assim, ele está todo bonitinho. Não houve um erro material, não é uma coisa assim, ele foi forjado a partir de um documento verdadeiro e simplesmente se confronta os documentos para verificar que aquele era falso. Na realidade, às vezes, é criado um documento que não existe. E aí precisa-se ter perícia para checar direitinho, às vezes assinatura, né? Em alguns casos a discussão é se o empregador assinou aquele documento, enfim, aí tem que fazer lá o teste grafotécnico para verificar se a assinatura foi do fulano, Beltrano e assim por diante. Mas são situações bem raras, tá? São situações raras, até porque é caro, né? É caro para as partes e o risco é grande. Hoje em dia, as situações elas são detectáveis, então não se parece muito interessante
falsificar um documento, não é um caminho que é tranquilo, muito pelo contrário, né? Possivelmente isso vai ser constatado, e aí há uma série de consequências criminais, há consequências processuais, porque, obviamente, a parte que juntou um documento falso vai ser condenada à litigância de má-fé, essa que é a lógica, né? Não é que seja automático, mas pela lógica, se juntar um documento falso é uma atitude de muito má-fé, né? E assim por diante. Agora, se por acaso for juntado um documento em cópia simples, e não há impugnação da parte contrária, ela admite aquele documento em cópia simples, aí a tendência é de se admitir até pelo Código Civil, aí, o artigo 225. Né? O caminho mais fácil para o advogado é declarar a autenticidade do documento, porque aí a presunção já é imediata. Agora, se o advogado esquecer de declarar, eu entendo que o documento não deva ser desprezado imediatamente. Eu vou observar se a outra parte admitiu. Se a outra parte tiver admitido, né, que o documento é verdadeiro, expressa ou tacitamente, como tacitamente, simplesmente não impugnou. Não falou nada. Se a outra parte tiver admitido, aí a tendência é entender que o documento é verdadeiro por ausência de impugnação. Ok? Documentos juntados por pessoas jurídicas de direito público, né, União, Defensoria, Ministério Público, empresas públicas, sociedade de economia, já existe uma presunção de veracidade. Tá? É possível o uso de gravações, como eu falei para vocês, filmagens, fotografias, documentos extraídos da internet, documentos eletrônicos, páginas de Facebook, Instagram, né, Twitter. Hoje em dia as pessoas se relacionam muito nas redes sociais e às vezes, né, inclusive, tratam de situações ocorridas no ambiente de trabalho. Tá? Então, fotos, às vezes, assim, para impugnar a concessão da justiça gratuita, o reclamado, né, porque o reclamante pede a justiça gratuita para não ter custos processuais. Aí o reclamado junta fotos, né, das redes sociais em que a pessoa está, de alguma forma, ostentando, né, acho que essa que é a palavra, né, com viagens, carros. Uma vez aconteceu isso. Uma confusão, né? Era uma babá compartilhada. O casal havia se separado, e aí eles compartilhavam o pagamento da babá dos filhos, né? E aí, parece que o rapaz, ele era muito rico, mas a moça também não era bem de vida também, né? E aí um ficou juntando página de Facebook do outro para provar que, né, que o outro tinha condições. Mas a menina também tinha várias viagens internacionais, o cara era muito, muito, muito rico. Né? Então se juntaram essas páginas de Facebook, de Instagram, e aí o juiz no meio, naquele barraco todo, né, vendo aquilo dali. Mas enfim, depois fizeram um acordo, deu certo. Porque ambos haviam sido acionados pela babá, foi isso. Ambos na condição, no polo passivo da relação processual. E qual é o momento para apresentar os documentos? Então, o CPC, ele é bem específico nesse particular, nos artigos 434 e 435. De acordo com o CPC, os documentos devem vir juntos com as peças postulatórias, petição inicial e contestação. Então, o reclamante vai juntar todos os documentos que ele tem na petição inicial e a reclamada na contestação. Mas pode ser que fatos novos surjam, fatos supervenientes a essas peças postulatórias. Então, se é um documento relacionado a um fato superveniente, como, por exemplo,
estamos tratando de uma estabilidade gestante. Ela está grávida ainda. Só que, pela lei, a estabilidade dela, ou a garantia no emprego, né, para falar mais tecnicamente, que é uma garantia provisória, né, ela vai até o quinto mês após o parto. Só que ela ainda está grávida quando ela juntou a petição inicial, a reclamação trabalhista. Aí ela teve o parto posteriormente à petição inicial e ela junta a certidão de nascimento da criança, que é um documento novo. Não tinha como juntar antes, a criança não tinha nascido. Beleza, aí é claro que se pode. Então, para se referir a fatos novos, é possível que se junte após as peças postulatórias. Para contrapor a um fato que foi apresentado pela parte adversa, vamos supor que o reclamante diga que faça horas extras. Aí a reclamada fala, não, ele não faz horas extras não, porque ele tem função de confiança. O reclamante não sabia que ele ia alegar isso. Aí o reclamante quer contrapor este fato, ele quer juntar um fato para provar que, um documento para provar que ele não fazia função de confiança. Aí pode, para contrapor o fato articulado pela parte. Ou em caso em que o documento ele não é novo, mas houve um justo impedimento para a juntada, porque era um documento que a parte não conhecia quando da apresentação da sua peça postulatória, inicial ou defesa, era um documento inacessível ou era um documento indisponível. Né? Não estava ainda disponível às partes. Então, nessas hipóteses, ainda que o documento seja antigo, mas houve um justo impedimento para não juntada nas peças postulatórias, o CPC permite a juntada posterior. Esse é o rito do processo civil. A regra: documentos devem vir juntos com as peças postulatórias. Excepcionalmente, no caso de documentos que provam fatos supervenientes, as peças postulatórias. No caso de documentos que são apresentados para contrapor o fato articulado pela outra parte. E no caso de justo impedimento para a juntada de documentos antigos, o CPC permite a juntada posterior. Obviamente, uma vez juntado um documento, é obrigatoriamente necessário que o juiz abra prazo para outra parte contra a qual esse documento foi juntado se manifeste, obviamente para formar o contraditório e a ampla defesa. Juntou um documento, ou o juiz não aceita aquele documento, é possível, ou o juiz, caso deixe o documento nos autos, ele deve abrir prazo para a outra parte se manifestar sob pena de nulidade, por violação à ampla defesa e o contraditório. Beleza? Este é o rito do CPC. Existe uma corrente que ela é muito forte aqui na 10ª região. Eu não sei se eu poderia dizer que ela é forte no resto do país. Mas existe uma corrente que entende, muito inspirada na busca da verdade real, que é possível a juntada de qualquer documento até o encerramento da instrução processual. Qual é o fundamento legal dessa corrente? Artigo 845 da CLT. Aqui, ó. 845 da CLT, que diz: o reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompanhado das suas testemunhas, apresentando nesta ocasião as demais provas. Apresentando nesta ocasião as demais provas, qualquer outra prova, inclusive documental. Eu, por estar mais preocupado com a busca da verdade real e entendendo que isso não acarreta um prejuízo tão grande às partes, porque eu vou abrir prazo para que a parte se manifeste, a parte contrária, eu acabo me baseando nesta corrente. Eu acho que faz
assim, é melhor para o processo isso. O ideal, pessoal, é claro que venha com as peças postulatórias. Esse é o ideal. Mas a gente sabe que há uma certa desorganização, né, às vezes dos RHs das empresas, do próprio reclamante. Às vezes, né, o reclamante apresenta a petição inicial, aí vai procurar, vasculhar, tal, aquela confusão. Aí o reclamante chega, eu descobri aqui, tem mais um documento para juntar. Eu acabo aceitando. Claro que aí, neste caso, eu abro o prazo para outra parte se manifestar. E aí eu entendo que não há um prejuízo. Pode haver um prejuízo porque, às vezes, o reclamado estabelece uma estratégia sem considerar aquele documento. Mas se ele está estabelecendo uma estratégia sem considerar aquele documento que ele deveria conhecer também, é uma estratégia que, né, foge um pouco da realidade. Eu acho que a verdade ela nunca é ruim. Muito pelo contrário, a verdade, em qualquer momento, ela é algo positivo. O ideal é que fosse desde o início. Né? Até para evitar discussões sobre má-fé. Ele estava com uma cartada aqui, uma carta na manga, estava só esperando para apresentar as cartas na manga. Eu acabo achando que é falta de organização mesmo, sabe? Na maior parte das vezes. Mas pode acontecer, pode acontecer. Quando eu percebo, eu falo, doutor, por que você não juntou isso antes? Você não tinha? Você ficou meio sem graça e tal. Mas é raro, gente. Também são situações assim, na maioria das vezes não tem isso. Na maioria das vezes o reclamante vai juntar na inicial, o reclamado vai juntar na defesa. Às vezes acontece do reclamante em réplica juntar um documento novo. Até é ruim para nós, porque a gente às vezes não vê, né? O juiz não vê que na réplica foi juntado documento novo. Quando vai fazer a sentença, fala, putz, tem um documento aqui que a parte não se manifestou, que o reclamado não se manifestou. Aí tem que converter o julgamento em diligência, né, para dar uma oportunidade. Então, assim, não é que eu acho bom a juntada posterior, muito pelo contrário, acho ruim. Mas, se for para descobrir a verdade dos fatos, né, eu acabo aceitando, né, desde que se abre prazo para outra parte. Pois bem, o documento ele pode ser impugnado, né, de diversas formas. Primeiro, a impugnação pode ser relacionada à admissibilidade do documento. Olha, esse documento ele foi juntado de forma extemporânea, coisas desse sentido, né? Esse documento ele não é autêntico, né? Impugnar a autenticidade. Esse documento aqui não é autêntico. Esse não tem a declaração de autenticidade, então eu não sei se ele é verdadeiro. Né? Às vezes o reclamado ele não sabe se aquele documento é verdadeiro. Aí vem cópia simples. Ele pode falar, estou impugnando a autenticidade, eu não sei. Então eu quero que o advogado ou declare a autenticidade ou junte, né, os originais desse documento. Às vezes a parte vai falar assim, não, esse documento aí é falso, eu sei que ele é falso, porque o meu cliente não assinou, né, esse documento. Ele me disse aqui que não assinou, então suscita o incidente de falsidade, que é diferente da autenticidade. A autenticidade é uma dúvida se ele existe ou não, verdadeiro. Não está dizendo que não existe, só uma dúvida. Na falsidade, não, está dizendo que é falso. Tá? E, finalmente, pode haver uma impugnação em relação ao conteúdo desse documento. Não, ele é verdadeiro, ele é autêntico, mas ele não prova o alegado. Exemplo, tem lá um depósito na conta do cliente, do reclamante. Aí chega o reclamado e fala, olha, não estou dizendo que ele é falso esse documento, não estou dizendo que não existiu depósito, mas esse depósito não foi feito pela empresa. Esse depósito foi feito pela empresa, mas com a finalidade de pagamento de diárias, né? De ressarcir o reclamante de custos de viagem, não foi pagamento salarial, foi um pagamento só. Tá? Então, há a possibilidade também, não apenas de impugnar questões processuais do documento, né, formais do documento, como também o próprio conteúdo do documento. Tá? Lembrando que, a exemplo do que ocorre com qualquer impugnação, né, especialmente na contestação, que não se admite impugnação genérica, exige uma impugnação específica, o documento também.
Era muito comum, né, os advogados de reclamado apresentar defesa, os documentos não são, os documentos são inválidos porque eles não são autênticos. Sim, e o conteúdo dele? Né? O conteúdo é verdadeiro, não é? É só a falta de autenticidade, mas você tá alegando que não sabe se ele é verdadeiro, ou você está simplesmente dizendo que ele não é autêntico, mas não diz nada sobre a autenticidade. Então tem que haver uma impugnação específica em relação a isso. Uma vez impugnado, né, como eu falei, e essa impugnação em relação aos documentos juntados na inicial deve ser feita pelo réu em contestação. Em relação aos documentos juntados na contestação pelo réu, essa impugnação deve ser feita pelo autor em réplica, quando ele for se manifestar sobre a contestação do documento. E se for um documento juntado posteriormente, ao juiz deve haver prazo. Né, o prazo do CPC é de 15 dias. Mas a gente não tem costume de dar um prazo tão longo aqui no processo do trabalho. Normalmente, a gente dá um prazo de 5 dias, que é o suficiente, que é o que ele tem para, por exemplo, o reclamado tem para preparar a sua defesa, né, que é o interstício entre a citação e a audiência mínima de 5 dias. Então, não necessariamente precisa ser de 15, mas é importante que o juiz abra prazo para a parte contra a qual aquele documento foi juntado se manifestar. Agora, o documento não impugnado pela parte adversária é considerado autêntico contra quem foi produzido. Então, se o autor junta documentos, o réu não impugna, desculpe, os documentos de forma específica, olha, o documento de folha tal é assim, assim, assado. Documento de folha tal. Bem, esse documento não impugnado de forma específica é considerado autêntico. Mesma coisa o autor. Se o autor não impugna o documento juntado na defesa, e qual é o momento do autor impugnar esse documento? Em réplica aqui, ó, em réplica. Se o autor não impugna esse documento é considerado presumidamente verdadeiro. Vamos aqui no 411 para vocês verem do CPC. Considera-se autêntico o documento quando, primeiro, tabelião reconhecer a firma do signatário, reconhecimento de firma. 2. A autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Uma assinatura eletrônica, né, cuja certificação ela é atestada. E 3. Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. Dessa hipótese que aqui nós estamos nos reportando. Bem, nas outras duas folhas, nós temos aqui aquelas duas correntes, né? Professor. Pois não. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Deixa eu te fazer a pergunta. Com relação a essa prova documental, na presunção de veracidade, pode ser aplicado aquele entendimento da revelia, por exemplo, de uma prova manifestamente inverossímil? Então, na realidade, o juiz ele vai apreciar essas provas. Ainda que não haja impugnação, e o juiz vai apreciar dentro do contexto, tá? Dentro do contexto geral, que não envolve apenas prova documental. Na realidade, ele vai colocar aqui, ó, como se eu estivesse colocando no liquidificador, né, a prova documental, prova testemunhal, para fazer uma vitamina. O resultado final da análise do juiz ocorre a partir do exame de todas as provas consideradas em conjunto. Então, pode ser que uma determinada prova não tenha sido impugnada. Vamos pensar na seguinte situação. O réu reclamado juntou um contrato de prestação de serviços autônomos. Aí, o reclamante
tinha que impugnar em tese esse contrato de prestação de serviços autônomos em réplica. Só que o reclamante não o fez. Transcorreu in albis o prazo de réplica, o reclamante não apresentou réplica. Então, em tese, esse contrato ele é considerado autêntico. O fato do contrato ser considerado autêntico significa única e exclusivamente que ele não é um contrato falso. Ele não é um contrato que foi inventado pelo réu sem que o autor reconhecesse a veracidade dele. Agora, uma coisa é você dizer que o contrato ele é verdadeiro, no seu aspecto formal, outra coisa é você dizer que o conteúdo dele espelha aquela relação jurídica nele indicada. Até por força do princípio da primazia da realidade. Então, não é porque o contrato foi considerado autêntico, esse de prestação de serviço, que o juiz vai afastar o vínculo empregatício. O juiz vai analisar, né, as provas como um todo e vai verificar, olha, a despeito de ter sido realmente feito esse contrato ele não traduz a realidade das partes, porque esse empregado não era autônomo. O contrato ele é verdadeiro, ele é autêntico. Sob o aspecto formal, ele existiu. Mas a relação jurídica nele estabelecida, ela não ocorreu, porque não há uma prestação de serviços autônomos. Pelo princípio da primazia da realidade, verifica-se com base na prova testemunhal que as partes estabeleceram uma relação de trabalho mediante subordinação. Conseguiu compreender? Então, assim, respondendo a sua pergunta, não existe um dispositivo a exemplo que ocorre com a revelia, porque a revelia é uma presunção, né, de veracidade, porque ela acaba representando uma confissão ficta. Mas não é porque o juiz reconhece a autenticidade de um documento que ele vai dizer que o conteúdo exposto naquele documento, ele efetivamente ocorreu. Ele é um documento que existiu, real, ele não é falso, mas o seu conteúdo, ele não espelha a relação jurídica efetivamente existente. Conseguiu compreender, Matheus? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Então, as duas próximas projeções simplesmente retratam os dois entendimentos quanto ao momento da produção da prova documental, tá? Aí depois vocês dão uma olhadinha. Sendo que aquela corrente que é bastante forte aqui na 10ª região está representada na segunda projeção. Olha aqui, o artigo 845 da CLT estabelece que as partes devem comparecer à audiência acompanhadas de suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas que pretendam produzir, consagrando o princípio da concentração dos atos processuais, né? O preceito determina que todas as provas são produzidas em audiência, com a mediação do julgador, ressalvados casos excepcionais das precatórias, perícias e dos documentos que devem ser trazidos à inicial. Ele vem dizendo que, por isso, desde que não configurada a hipótese de oportunismo, má-fé processual, será legítima a juntada de documentos por qualquer das partes até o momento anterior ao encerramento da instrução. E aí, lembrando daquela audiência de instrução, aquela aula de audiência, olha aqui onde é que se encerra a instrução. Ó. Então, até aqui, ó, naquela audiência que tem a produção de provas orais, eu poderia juntar um documento. Agora, a partir do momento que eu encerrei a instrução, aí só poderia ser juntado, segundo essa outra corrente, se os fatos fossem novos, né, se os documentos fossem inacessíveis, inadmissíveis, né, e assim por diante, tá? Mas, em princípio, para esta segunda corrente, né, na audiência de instrução ou una, seria possível a juntada de outros documentos, ainda que sejam documentos antigos. Pois bem, depoimento das partes. A audiência de instrução, vamos voltar a ela novamente aqui, ó, essa projeção.
Lembrando que a audiência inicial, ela vai até aqui, ó, resposta do réu, aí o juiz, na audiência inicial, dá prazo para o reclamante apresentar a réplica, normalmente em 5 dias. Aí a réplica é apresentada em cartório. O que é ser apresentada em cartório? É apresentada após o prazo de 5 dias, né, e não na audiência exatamente. Se for uma audiência una, em que todos esses atos vão ocorrer ao mesmo tempo, aí sim a réplica é feita na própria audiência. Mas se a vara ela desmembra as audiências, ela fraciona, como aqui, ó, informado, a réplica vai ser apresentada em cartório, não vai ser em audiência mesmo, no momento da audiência. Ela vai ter um prazo, o reclamante vai ter um prazo de 5 dias. Aí é marcada a audiência de instrução, que basicamente vai ser isso aqui, ó, do item 6 ao 10. A audiência de instrução, via de regra, começa com o quê? Depoimento das partes. Tá? Vai ocorrer, né, isso aqui é um roteiro possível. Eu estou colocando todos os atos possíveis. Mas pode acontecer, num determinado contexto, que o juiz veja assim, poxa, é bobagem ouvir as partes. Aí vai perguntar para as partes, vocês querem ouvir o depoimento um do outro? Ah, não. Pode ser que nem tenha depoimento das partes, se esses depoimentos forem dispensados. Mas normalmente tem o depoimento das partes. Bem, e o que é o depoimento da parte? Meio de prova em que a parte é questionada sobre questões relevantes e controvertidas do processo. A parte, reclamante, senta ali na cadeira em que são ouvidas as testemunhas e o juiz começa a fazer perguntas sobre os fatos relevantes e controvertidos. Lembrando sempre qual é o objeto da prova. Fatos relevantes e controvertidos. Fatos relevantes, o que são fatos relevantes? Fatos que são pertinentes, né, no sentido de terem sido previamente alegados, né, pelas partes. Então, são fatos que pertinem àquela controvérsia. E fatos influentes. São fatos que foram alegados pelas partes, mas, ao mesmo tempo, que têm capacidade de interferir no resultado final, né, daquela controvérsia. Esses são os fatos relevantes. E os fatos controvertidos, né, que são os fatos em que há controvérsia, porque se os fatos forem incontroversos, esses independem de prova. Não precisam ser provados os fatos incontroversos. Os fatos notórios, os fatos públicos, os fatos de conhecimento em geral. Pois bem, então, a parte, o reclamante se senta lá, na cadeira, e o juiz começa a perguntar: quando é que você foi admitido? Se for uma questão de vínculo. Quando é que você foi dispensado? Né? Quem te contratou? Né? Qual foi o salário combinado? Você recebia ordens? O que você fazia? Fora as vezes, que hora você começava? Qual era o horário que efetivamente você parava de trabalhar? Você tinha intervalo? Trabalhava quais dias da semana? Né? Se for um salário por fora, por exemplo. Você, além do valor em contra-cheque, o valor que está assinado em carteira, lá de salário, você recebeu alguma outra importância? Não. Pronto, ele confessou. Recebia. Quanto? Em média, quanto? Se for um acidente de trabalho, né? Puxa, o que aconteceu? Né? Como é que ocorreu o acidente? Quando? Alguém estava perto? É importante perguntar se alguém estava perto, até para ver se tem testemunha que viu, presenciou, porque às vezes vem as testemunhas lá e eles não viram o acidente. Aí não adianta tanto. Tem que ver, porque no acidente tem que verificar se houve culpa da empresa, se foi culpa exclusiva da vítima, e assim por diante. Então, são várias situações, né? Assédio moral, e assim, você imaginar né, as situações que a gente, às vezes, tem que presenciar e ouvir, assim, realmente são dramáticas, né? Algumas são muito inverossímeis, né? E aí entra um pouco naquilo que o Matheus chamou a atenção, né? Se foi verossímil, o juiz não vai levar em consideração, não é convincente aquela informação. Entendeu? Então, vai lá. Qual que é a finalidade? Isso é muito importante vocês saberem. Qual que é a finalidade do depoimento das partes? Conseguir a confissão real ou ficta do depoente. Uma ou outra. Esta é a finalidade. O depoimento da parte não faz prova a favor dela mesma. Então, quando o reclamante chega assim, olha, eu fui agredido pelo meu gerente,
que me xingou, falou isso. Ele não está produzindo prova a favor dele. Claro, porque ele não está produzindo prova a favor dele. Na verdade, ele só está reproduzindo aquilo que ele alegou na inicial. O juiz não pode dizer assim, restou provado o fato porque o reclamante em depoimento pessoal disse que foi agredido mesmo. Não, ele só está reproduzindo aquilo que está na inicial. É uma mera extensão. Então, o depoimento da parte não faz prova a favor dela mesma, só pode fazer prova contrária. Por meio de uma confissão da parte que está lá depondo. A partir do momento em que a parte reconhecer um determinado fato que foi alegado pela parte adversária, há confissão. Então, vamos supor que teve um caso interessante que era algum tipo de assédio ou de dano moral, enfim. Aí eu perguntei para a parte, né, se tinha ocorrido o fato, ela até se surpreendeu, né? Tipo, o que é que ele está falando, né? Falei, não, nunca aconteceu isso. Bem, na inicial ela dizia que tinha acontecido e pedia indenização por danos morais. Então, nesse caso, como a parte reconhece esse fato como inexistente, ela confessa expressamente que o fato não ocorreu. Isso faz prova a favor do reclamado que dizia que o fato não tinha ocorrido. Então, o depoimento da parte não faz prova favorável a quem depõe. Só faz prova contrária por meio da confissão expressa, quando ela que é a real, né? Quando ela reconhece expressamente algo que lhe é desfavorável, que foi alegado pela outra parte, ou a confissão ficta, que está no artigo 385, parágrafo 1º do CPC, que é quando a parte que está depondo se recusa a depor de forma injustificada, porque tem algumas situações que ela pode se recusar a depor, se recusa a depor de forma injustificada, ou diz que não conhece um fato que deveria conhecer. Exemplo, chega lá o preposto para, né, prestar o depoimento pessoal do reclamado, aí o juiz pergunta qual é o horário que ele começava a trabalhar. A controvérsia é em relação às horas extras. Qual é o horário que o reclamante começava a trabalhar? Não sei. Ué, mas ele deveria saber. Falar não sei é considerado como uma recusa a depor. E o artigo 385, parágrafo 1º, diz que quando a recusa injustificada em depor, há a presunção ficta da veracidade daquele fato. Então, há uma confissão ficta aqui, quando se recusa a responder uma pergunta de um fato sobre o qual se deveria saber. É sempre que vai ter depoimento pessoal? Não, depoimento pessoal pode ser feito de ofício pelo juiz ou a requerimento das partes. Caso o juiz não tenha interesse, ou caso as partes também não tenham interesse, pode se registrar na ata de audiência. Depoimento pessoal dispensado pelas partes. E pressupõe que o juiz também não tem interesse em ouvir. E aí não há qualquer nulidade. O grande problema é que, durante muito tempo, houve uma discussão se o depoimento pessoal era uma prerrogativa exclusiva do juiz, ou se as partes tinham, entre aspas, direito a esta modalidade probatória. E vigorou o entendimento de que as partes, elas podem sim requerer o depoimento pessoal, e a exemplo de qualquer prova, o indeferimento deste requerimento somente pode ser feito mediante uma fundamentação que demonstre que o depoimento é desnecessário. Se não houver demonstração que o depoimento é desnecessário, o juiz deve ouvir as partes
a requerimento de quem assim entender, sob pena de nulidade. Então, não se trata de uma mera faculdade do juiz, quero, não estou afim, hoje eu estou com pressa, hoje eu estou cansado. Não se trata disso. Depoimento pessoal é exemplo de qualquer outra prova, pode ser requerido pelas partes, e o juiz, em tese, se não houver motivo para o indeferimento, ele tem que ouvir. A parte que é perícia, a perícia vai ocorrer? Não necessariamente, mas para o juiz indeferir a designação de perícia, ele vai ter que fundamentar e demonstrar que aquela prova não é necessária. Mesma coisa com o depoimento pessoal. Ele pode até indeferir o depoimento pessoal, mas ele tem que demonstrar, olha, não vou ouvir porque já houve confissão ficta, por exemplo. A reclamada, ela não compareceu e ela é revel. Então, o fato é confessado e não se faz prova de fatos que há confissão da parte. Ok, está fundamentado, não há nulidade aí. Agora, vamos supor que a parte veio, todo mundo veio, há controvérsia dos fatos, o juiz não tem como indeferir isso. Porque se ele indeferir, ele está subtraindo a possibilidade da parte adversária conseguir a confissão. E a confissão é uma prova muito forte, especialmente se for a confissão expressa. Se expressamente a parte adversária reconhecer a veracidade da alegação fática da outra parte. A confissão expressa é iure et iure, e ela não admite prova em contrário. Não tem como afastar a confissão real. Ok? Onde é que é feito depoimento pessoal? Bem, na sala de audiências, né? Mas é possível que se use recursos como recursos eletrônicos de videoconferência. Tá? Então, hoje, com a pandemia, essa realidade ela ficou muito mais clara e evidente. Qualquer um desses instrumentos, Google Meet, Teams, o que mais? Esqueci o outro. Google Meet, enfim, qualquer um desses instrumentos de videoconferência podem ser realizados, e isso vai facilitar muito o acesso das partes às audiências, porque antigamente elas tinham que vir, às vezes viajar, era caro. Hoje, com o celular, se consegue fazer uma audiência tranquilamente. Beleza? Dever da parte, informar o que tem conhecimento, preservado o direito de não produzir prova contra si mesma, Artigo 379. Agora, não dá para mentir. Não dá para mentir. Pode até se calar, dizer, não sei, não quero responder essa pergunta. Qual que é a consequência de não querer responder a pergunta? É considerado como uma recusa injustificada, e aí há a presunção de veracidade. Agora, não dá para alterar o conteúdo dos fatos, a realidade dos fatos. Mas, infelizmente, é o que mais acontece, tá? Então, é muito comum ser um show de mentiras. E o juiz tem que usar toda a sua inteligência para verificar onde está a verdade. Um diz X, outro diz Y. Lembrando, as partes não prestam compromisso de falar a verdade. Elas não podem ser presas porque mentiram, diferentemente das testemunhas. Mas as partes, elas, em tese, teriam que falar a verdade. Ou simplesmente se recusar a responder aquilo que entendam que lhe é prejudicial. Aí existem consequências processuais em relação a isso. Beleza? Como é que é a técnica? Vamos lá, o procedimento, melhor dizendo. Normalmente inicia-se com o depoimento do reclamante. Então o juiz pede para o reclamante se sentar na cadeira e pede para o preposto sair da sala de audiência para que o preposto não escute o depoimento do reclamante, porque aí ele vai ser favorecido pelas informações prestadas pelo reclamante e vai poder contrapô-las. Então,
juiz pede para o reclamado, o preposto do reclamado sair, e pede para o reclamante sentar na cadeira. E aí vai fazendo as perguntas. Depois ele pergunta ao advogado da parte adversária, se for o reclamante que estiver depondo, vai perguntar para o advogado do reclamado, ou se não tiver advogado, o reclamado, aí ele tem que mudar um pouco a lógica, mas ele vai perguntar para o reclamado se tem alguma pergunta para se fazer. Aí as perguntas são dirigidas ao juiz, que irá filtrá-las, vai verificar se é uma pergunta pertinente, se é uma pergunta que faz sentido, se é uma pergunta indutiva, se é uma pergunta vexatória. E se passar pelo filtro do juiz, o juiz vai passar a pergunta ao reclamante que está ali depondo. Tá? Não é feita pergunta direta, como a gente vê nos filmes aí de Hollywood, né, no tribunal do júri e tal, e como é o rito do CPC, pelo menos desde 2015, que se admite perguntas diretas. E o juiz só interfere naquelas perguntas que ele entender que são indutivas e vexatórias e assim por diante. Na CLT, no rito do processo de trabalho, continuam as perguntas sendo feitas ao juiz e o juiz passa para quem está depondo. Beleza? É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte, né, por isso que se pede para o preposto sair, né, no momento do depoimento do reclamante. Quando terminado o depoimento do reclamante, se chama o preposto e pede para o preposto ficar, sentar na cadeira. O reclamante pode ficar na sala de audiência? Pode, porque aí ele já depôs. Tá? O que não se permite é que quem não depôs assista o interrogatório da outra parte. Perguntas apenas pelo juiz, né? E o advogado da parte adversária, isso é importante. Às vezes acontece um advogado inexperiente, por exemplo, o reclamante está depondo. Aí o juiz faz as perguntas, passa a oportunidade de fazer perguntas para o advogado reclamado. Aí o advogado reclamante, eu tenho pergunta. O advogado reclamante não faz perguntas ao seu cliente. Porque seria mais ou menos ele se auto-perguntar. Né? Ele não está fazendo prova a favor dele mesmo, que está depondo. É o reclamado que tem interesse em obter confissão ficta. Então, as perguntas do advogado do reclamante para o reclamante são irrelevantes. Tá? Então, só o advogado da parte adversária e o juiz é que fazem perguntas a quem está depondo. Se o reclamante está depondo, é o juiz e o advogado reclamante. Se é o reclamado que está depondo, é o juiz e o advogado. Espera aí. Se o reclamado está depondo, é o juiz e o advogado reclamante. Se é o reclamante que está depondo, é o juiz e o advogado reclamado que fazem perguntas. Tá? O advogado da mesma parte não faz pergunta para o seu cliente. Beleza? Então, impossibilidade de inquirição direta. Às vezes o juiz permite. Fala, doutor, pergunta aí Às vezes o juiz permite que se faça pergunta diretamente, mas o rito normal é que a pergunta seja feita ao juiz e o juiz repasse ao advogado. Não é permitido o uso de escritos anteriormente preparados, mas apenas de breves notas para complementar esclarecimentos. Então, assim, não dá para quem está depondo ficar lendo informações. Opa, deixa eu ver, a pergunta foi quando que eu fui admitido? Deixa eu ver aqui. Tá. A pergunta foi se o sistema de controle de ponto, ele realmente era correto, tal. Deixa eu ver aqui que tá. Esse não é o objetivo. Agora, situações assim muito específicas, pode até dar uma olhadinha, né? Pode, que dia que aconteceu o acidente? Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, tal. Pode até, aí não teria problema. O que não pode é ser um teatro isso aqui, ser algo que efetivamente retire, né, toda a finalidade de se conseguir a confissão real da parte. Pois bem, confissão é uma outra modalidade de prova. Nós já vimos, né, a confissão ficta presumida, né, ela é uma presunção relativa, pode ser afastada por prova em contrário, juris tanto. A confissão ficta normalmente ocorre na revelia, quando o reclamado não apresenta defesa, aí é uma presunção relativa dos fatos articulados na petição inicial, ou quando uma das partes não
comparece à audiência de instrução. Né? Então, aí também há uma confissão ficta de quem não compareceu injustificadamente à audiência de instrução. Nós temos a confissão real, né, quando a parte expressamente reconhece aquele fato como inexistente ou existente. Né? Então, lá o reclamante no depoimento pessoal, não, realmente eu entrava às 8 e saía às 18 e tinha 2 horas de intervalo, ou seja, jornada de 8 horas. É uma confissão real. E aí a presunção é absoluta, não admite prova em contrário. Iure et iure. Né? Então não vai ser afastado por uma outra prova. Né? Por um e-mail que ele encaminhou um e-mail dizendo que às 22 horas você estava trabalhando até às 22 horas. Ué, mas você mesmo disse que você trabalhava de 8 às 18. Este e-mail aqui, você apertou um clique. Né? Não significa dizer que você estava trabalhando das 18 até as 22 horas. E durante todos os dias. Aí foi uma vez e nem se sabe se só foi uma questão de ter trabalhado até as 22 ou de chegar, trabalhou até as 18 e às 22 horas, depois de ter descansado, ele apertou um clique ou fez um e-mail em 2 minutos. Tá? A confissão ficta e produção de provas. Né? Isso nós já vimos, que é a súmula 74. O normal é que, havendo confissão ficta pela revelia, pela ausência justificada na audiência de instrução, o juiz encerra a instrução imediatamente e não produza mais provas. Mas, se a parte requerer a produção de provas, mesmo havendo confissão ficta, o juiz vai avaliar. Ele pode deferir, como ele pode indeferir. Se ele indeferir, não há nulidade, que é a súmula 74. Por que não há nulidade se o juiz indeferir? Porque não dependem de provas fatos, né, que são confessados. E aqui é uma confissão ficta. Então não há nulidade. Esse fato está provado já. Agora, se o magistrado quiser produzir prova, também não há qualquer nulidade, mesmo com a confissão. Às vezes tem revelia, mas a história do reclamante é tão estranha que aí eu peço, reclamante, vem cá, senta aqui na cadeira para eu fazer umas perguntas. E aí vejo se ele está seguro, se ele vai confessar alguma coisa. Então não há problema nenhum do juiz querer produzir provas mesmo numa situação de confissão. Súmula 74, item 3 do TST. Sei que a letrinha aqui não está tão boa, pessoal. Está bem ruizinha, mas vou tentar aqui melhorar um pouco. E, de todo modo, vocês vão ter acesso a essa projeção. Vamos lá. Prova testemunhal. Encerrados os depoimentos das partes, ou se não houver depoimento das partes, é possível, não necessariamente existirá prova testemunhal, que o juiz ouça as testemunhas. Né? Normalmente as testemunhas vêm espontaneamente, enfim. Então, às vezes, chega lá na hora da audiência, tem testemunha não, tem testemunha não. Bom, aí o juiz vai possivelmente encerrar a instrução. Né? Pode até ser que o juiz, não, nesse cara eu quero ouvir testemunha fulano de tal, que foi indicado aqui na inicial, na contestação, enfim, pode. Aí ele vai ter que marcar outra audiência e exigir que a testemunha venha mediante condução coercitiva, né? Vai pedir para o oficial de justiça intimar essa testemunha e, inclusive, né, a depender da situação, com o auxílio, né, da autoridade policial. Porque é um ônus público, é um serviço público que a testemunha ela presta, né, para a justiça. Primeira situação que eu gostaria que os senhores observassem é que, pelas características da relação de emprego, em que pouco é documentado, a verdade é essa, né? É uma relação que ela é muito oral. Você vê que não há nem exigência de contrato escrito de trabalho via de regra. Boa parte das controvérsias fáticas são decididas mediante a prova testemunhal. Agora, a prova testemunhal é uma prova que tem que ser muito bem analisada. E tem que ser muito bem inquirida, produzida. Porque, às vezes, as testemunhas chegam e dão meras opiniões, né?
Elas chegam e falam o que elas acham que aconteceu, tal. A partir da realidade, não do que elas viram, do que elas testemunharam, a partir da realidade própria. Exemplo, meu chefe era grosso comigo que não sei o quê. Aí o juiz fica perguntando, o chefe era grosso? Era grosso. Pô, ela tá falando dela. Tem que ver se ele foi grosso com o fulano, né, que é o reclamante. Tem que ver se ele foi abusivo com o reclamante. Se ele foi ríspido, se ele xingou o reclamante. Não é se xingou a testemunha. A gente tem que saber separar. E, às vezes, essa prova testemunhal ela não é bem feita. Né? Chega lá a testemunha, fala o que ela acha que aconteceu com o reclamante, mas ela não testemunhou. Né? Então, isso é muito comum, sabe? É muito comum. E, assim, eu tenho uma memória, né, péssima, né? Eu reconheço. E, às vezes, assim, a testemunha vai falar de coisas que ocorreram há 5, 4 anos atrás. E aí ela nem se lembra bem direito do que ela falou, mas aí ela ela é rememorada pelo advogado que a convidou, e aí ela vai contando uma história que não necessariamente ocorreu. Não é que a testemunha quer ou não mentir. Não estou nem entrando nesse mérito. Às vezes quer mentir. Mas é porque a testemunha, sabe, ela já tinha esquecido do fato, e aí o advogado trouxe esses fatos, ela é isso mesmo. Mas tem um fenômeno, né, que a psicologia trata, que são das falsas memórias, que é o seguinte, conforme vai passando o tempo, a nossa memória vai, né, de alguma forma, apagando algumas informações. E o ser humano, para contar uma história de forma coerente, ele acaba preenchendo, né, esses lapsos de memória com informações da cabeça dele, para fazer sentido a história. Não sei se vocês já repararam, né? Alguém com convicção falando assim, olha, aconteceu assim, assim, assado, tal. Você fala assim, pô, mas não foi assim que aconteceu. E a pessoa falando assim, né, de maneira muito veemente, não foi assim, tal, aconteceu isso, não sei o quê, papapá, tarará, tarará, tarará. Então, a pessoa necessariamente está mentindo? Não, ela não está falando algo que é que seja verdadeiro, mas a verdade, a intenção dela não é mentir. Então, a prova testemunhal, ela é uma prova frágil. Só que, pelas características da relação de emprego, como é uma prova, como é uma relação marcada muito pela oralidade, pela falta de documentação, a prova testemunhal acaba sendo, assim, imprescindível para a produção e reprodução da verdade formal. Tá? Então, tem que ter muito cuidado ao inquirir. O juiz tem que ser muito habilidoso ao inquirir as testemunhas, para que elas não reproduzam ilações, deduções. A testemunha não está lá para deduzir as coisas. Quem pode deduzir, na hora de alguma forma, decidir, é o juiz. Né? Quer dizer, a prova indiciária, os indícios podem levar a uma sugestão de que aquela realidade é assim. O juiz pode até fazer dessa forma. O ideal é que ele se convença, né, para uma prova que realmente evidencie o que aconteceu. Mas pode ser. Agora, a testemunha jamais pode deduzir. Ela está lá para descrever fatos. A função dela é descritiva, não é opinativa. E para ela descrever fatos, ela precisa ter testemunhado, primeiro, né? E segundo, ter lembrado do que ela testemunhou. Porque às vezes ela está lá o tempo inteiro, mas ela não se lembra. E ela tem que ser muito coerente com isso. Muito coerente. Tá? E às vezes a diferença é muito sutil. Porque os advogados acabam induzindo a testemunha, dizendo, não, fala isso mesmo, tal, não sei o quê. Só que a testemunha está falando de algo, às vezes, que ela não viu, ou algo que ela não se lembra bem, mas ela foi relembrada, entre aspas, pela própria parte, e assim por diante. Tá? Isso tudo para dizer, senhores, que a prova testemunhal é uma prova complexa. Às vezes ela é a que vai fazer a diferença no processo do trabalho, na solução daquele conflito. Mas ela, sem sombra de dúvidas, é uma prova muito complexa. Uma prova muito, assim, frágil. Né? Frágil. O juiz tem que realmente ser muito habilidoso
e analisar com muita tranquilidade. E o mais, não raro, tem uma testemunha que diz X, tem uma testemunha que diz Y. Porque se todas as testemunhas dizem a mesma história, tá fácil para o juiz decidir. Não estou dizendo que essa história é verdadeira, mas tá fácil para o juiz decidir. O grande problema é quando a testemunha diz X, a outra diz Y, e aí? Quem está falando a verdade? Quem está se enganando ou mentindo? É difícil. É difícil. Por isso que as regras do ônus probatório aqui, às vezes, são importantes, porque se o juiz não se convence de quem está falando a verdade e quem está mentindo, ele vai pelo ônus. Prova dividida, vai pelo ônus. Ah, ele precisa ir pelo ônus necessariamente quando a prova for dividida? Não, às vezes ele fala o seguinte, olha, está dividida a prova, um diz X, outro diz Y, mas o que disse Y me pareceu mais convincente. Respostas mais naturais, né, mais firmes, mais prováveis. Quem disse Y, né, mostrou assim que estava com as respostas prontas, mostrou uma certa ansiedade, mostrou mostrou que estava tendenciosa para um lado e assim por diante. Então o juiz tem liberdade, porque é um convencimento dele. Agora, ele precisa fundamentar isso, precisa colocar ali na sentença, dizendo, olha, a testemunha, a despeito dela ter dito isso, ela não mostrou convincente, né? Pela linguagem não verbal utilizada, demonstrou que estava nervosa, não mostrou confiabilidade, né? Não estava realmente muito tendenciosa para um lado, o depoimento dela, inclusive, está contraditório em algumas partes ao depoimento da parte que o arrolou, né? Ele vai trabalhando essas informações para dizer que se sentiu mais convencido a partir da testemunha X. Beleza? Pois bem, existe quantidade máxima para ouvir testemunhas? Sim. A CLT estabelece uma quantidade máxima por parte. É claro que se o juiz quiser ultrapassar essa quantidade máxima, ele até pode. Eu nunca ultrapassei na minha vida. Nunca vi uma situação que realmente fosse necessária. Mas o juiz ele pode produzir as provas também, né, sem essas limitações. Agora, para a parte, no rito sumaríssimo, cada parte pode apresentar, arrolar, digamos assim, até 2 testemunhas. No rito sumaríssimo, para aquelas ações até 40 salários mínimos. Artigo 852-H, parágrafo 1º. No rito ordinário, cada parte pode arrolar até 3 testemunhas. Reclamante 3, reclamado 3. E se forem 2 reclamados, eles vão ter que dividir? 1,5 testemunha cada um? Não, né? Não tem nem como dividir um ser humano por meio. O entendimento que me parece mais adequado é que, nesse caso, cada reclamado vai ter direito a 3 testemunhas, até porque os fatos podem ser diferentes. Ah, mas isso não é justo com o reclamante. Não, o reclamante vai ter direito às 3 dele. Cada uma das partes. Ah, se forem 2 reclamantes, aí vai ter direito, em tese. Agora, sendo muito sincero, na prática, é muito raro um juiz ouvir 3 testemunhas para cada lado. É muito raro. Muito raro. Primeiro que a quantidade de ações e de audiências não permite o juiz ouvir isso. Em São Paulo, é uma testemunha para cada lado em qualquer rito. Ah, mas isso é contra a lei. Não é que é contra a lei. A lei fala até. O juiz vai avaliar, olha. É necessário, não é. O juiz não é obrigado a ouvir as 3 testemunhas da parte. Ele pode até ouvir uma, indeferir as outras 2, mas vai justificar porque indeferiu. Não pode indeferir e depois dizer que a parte, né, que queria ouvir a testemunha não provou aquilo que supostamente ela poderia provar com a testemunha indeferida. Aí vai dar nulidade. Então vamos supor 2 situações. A parte trouxe 3 testemunhas. O juiz ouviu uma, que abrangeu toda a prova. Aí a parte, eu quero ouvir mais 2. Para quê, doutor? Quero ouvir mais 2 para reforçar. Doutor, não é um jogo de soma aqui. Tem algo novo para produzir? Não. São os mesmos fatos e está tudo ali no depoimento da primeira testemunha. Então, vou indeferir. O juiz defere uma vez que o advogado informou que não havia nenhum fato novo a ser provado, que todos os fatos foram abrangidos pelo primeiro depoimento. Tá. Vai dar nulidade aí? Não. Possivelmente não.
Agora, chega lá o juiz, está com um horário marcado, né? Para ver o jogo aí, não vou falar do Flamengo, do Fluminense, meu time. Está com horário marcado. Vou indeferir essas duas testemunhas aí, porque senão não vai dar para ver o jogo, não. Excelência, mas tem um fato lá, horas extras, a primeira testemunha a gente não perguntou e ela não sabia, a segunda, não, vou indeferir, doutor. Aí chega na sentença o juiz, indefira as horas extras porque a parte não provou, né? A parte que queria ouvir a testemunha, vamos supor o reclamante. O reclamante não provou que fazer horas extras. Ué, dá nulidade, ué. Ele não provou porque o juiz indeferiu. Entendeu? Então não dá para o juiz indeferir e dizer que a parte que queria produzir a prova não provou, porque justamente por meio dessa prova que a parte queria, né, demonstrar a veracidade dos fatos. Mas são limites máximos para as partes. A parte não vai poder chegar lá no rito sumaríssimo, ó, tenho 3 testemunhas para ser ouvido. O juiz vai chegar e assim, meu amigo, mas ó, você só pode ouvir 2. A terceira eu vou indeferir. Vai dar nulidade? Não. Ela só podia ouvir 2. Ela devia ter trabalhado melhor suas testemunhas. Mesma coisa no rito ordinário, são 3 testemunhas para cada parte. Né? Chega a parte lá, tem uma vez que uma parte apresentou 5 testemunhas. Falei, doutor, escolhe 3 aí das 5. Mas é porque... Doutor, você só pode ouvir 3. Aí o juiz indefere as outras 2. Vai dar nulidade? Não. Aí não dá, porque ela só pode ouvir 3 testemunhas. O juiz pode ouvir as 5? Se ele quiser, pode. Dentro daquela lógica de que ele pode produzir as provas necessárias para a produção dos fatos. E a terceira exceção, a terceira situação, melhor dizendo, é o inquérito para apuração de falta grave. São 6 testemunhas para cada parte. Lembrando o que é o inquérito para apuração de falta grave. Naquela situação que o empregado tem estabilidade decenal, né, ou a estabilidade do dirigente sindical, garantindo o emprego do dirigente sindical, que é uma situação mais complexa. Aí a CLT diz que ele pode ouvir até 6 testemunhas. Eu nunca ouvi 6 testemunhas. Mesmo o inquérito para apuração de falta grave, que é uma coisa assim, rara, normalmente 2 testemunhas são suficientes, já é muito. Né? O normal é o juiz ouvir uma testemunha. Quando muito, 2 testemunhas. Porque como os fatos ocorrem na relação de emprego, né, naquele contrato, uma testemunha já é o suficiente para abranger toda a prova. Às vezes acontece, né, do contrato ser longo, e aí o reclamado não tem testemunhas do mesmo período, tal. Entendeu? Mas tem aquela J, né, que a gente viu, aquela súmula, que diz que se a situação fática ocorreu durante os 5 anos, né, vamos supor, mesmo que a prova seja abrangida em 3 anos, se a situação era a mesma, a presunção é de que nos outros 2 anos não abrangido pela prova, o relato da testemunha é o mesmo. Né? Assim, o relato é similar àquele que ocorreu em que a prova testemunhal não tinha sido abrangida sob perspectiva temporal. Então, assim, são situações que, na prática, talvez não chegam a ter muito questionamento, né? Quero ouvir 10 testemunhas, quero ouvir 5. É muito raro isso acontecer. Normalmente, as partes sabem que elas arrolam a quantidade de testemunhas dentro do limite estabelecido pela lei. Rito sumaríssimo, 2 testemunhas para cada parte, rito ordinário, 3, inquérito para apuração de falta grave, 6. O CPC, que sempre foi pensado sob uma perspectiva do advogado, fala em 10 testemunhas, mas isso não se aplica ao processo de trabalho, porque o processo de trabalho não é omisso. Para que se aplicasse ao processo de trabalho, deveria haver omissão. Né? E a CLT ela tem um dispositivo específico nesse sentido de limitar a 2 no rito sumaríssimo, 3 ordinário e 6 no inquérito para apuração de falta grave. O juiz pode ouvir testemunhas de ofício, né? Inclusive fora dessa limitação quantitativa. E o juiz também, assim, vamos supor que foram ouvidas 3 testemunhas no rito ordinário arroladas pelo reclamado. Mas num dos depoimentos foi informado uma testemunha X, uma pessoa X. O juiz disse, não, mas eu quero ouvir essa testemunha também. Ele pode, que são as testemunhas referidas. Né? Havendo contradição entre os depoimentos de 2 ou mais testemunhas, o juiz pode fazer a cariação. Colocar uma testemunha de frente para outra, pegar o fato que é controvertido, você disse que, vamos supor,
que o fulano agrediu fisicamente o Beltrano. Você diz que estava lá no dia, na sala em que supostamente ocorreu a agressão, e essa agressão não existiu. Na verdade, eles apenas conversaram de maneira ríspida. E aí, você confirma? Você confirma? Claro, neste momento o juiz vai lembrar que as partes estão sob compromisso de falar a verdade, sob pena de, né, serem presas, né, de cometerem crime, mas é possível que se faça a cariação, né? E aí o juiz registra tudo em ata de audiência. Eu confesso que há muito tempo assim eu tenho evitado fazer a cariação. No início da carreira a gente está muito animado e tal, porque hoje em dia eu já percebo ali quem é mais frágil e desconsidero o depoimento daquela pessoa que eu entenda mais frágil. Né? Porque o risco é, na cariação, eles ainda mantiverem as versões. Né? Pode ser que alguém dê um passo para trás. Naquele processo em que eu estou com muita dúvida, eu faço a cariação. Mas naquele que eu já, ali, aquela testemunha está mentindo. Eu nem faço, eu simplesmente desconsidero e parto e parto meu convencimento a partir daquela testemunha que me pareceu mais verdadeira. Beleza? O juiz pode mandar prender a testemunha? Pode, mas isso a gente está vendo aí na CPI, né? Mas esse crime de falsidade testemunhal, né? Crime de falso testemunho, ele é um crime que tem que ser preso em flagrante. Assim, aqueles colegas que fazem isso encaminham lá para a Polícia Federal, tá? Porque como é Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, caminham lá para a Polícia Federal, enfim, aí o advogado tem que ir, os advogados odeiam, né? Odeiam porque demora, aquela confusão e tal. Eu confesso que eu tento evitar essa situação para a audiência ser mais fluida e mais rápida, mas se for necessário, existe essa possibilidade. Como é que as testemunhas comparecem? Então, pessoal, no rito ordinário, nós temos o artigo 825, que estabelece a forma de comparecimento das testemunhas. Deixa eu ler aqui o 825 para vocês. E aí, é só no rito ordinário, porque no rito sumaríssimo vai ser o artigo 852, 852H, parágrafo 2º e 3º, rito sumaríssimo. No rito ordinário é o 825. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condição coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso sem motivo justificado não atenda a intimação, que é uma multa para a testemunha que é intimada pelo juízo e não comparece. Qual que é o grande problema do artigo 825? As testemunhas comparecem espontaneamente. Então, a ideia era o seguinte, dentro daquela simplicidade pensada em 1943. Marca-se audiência una ou de instrução, a testemunha tem que vir espontaneamente. Se ela não vier, o juiz, de ofício ou a requerimento, vai mandar intimá-la. Sabe o que acontecia? No dia da audiência, o advogado chegava lá, olhava, opa, não gosto daquele juiz. O que eu vou fazer? Porque tinha uma rotatividade muito grande de juízes, né? Não necessariamente é o juiz que vai fazer, sempre é o mesmo juiz que vai fazer a audiência. Aí o que o advogado fazia? Quando era feito o pregão, entrava e falava, minha testemunha não compareceu. Aí o que o juiz tinha que fazer? Adiar a audiência. Porque o artigo 825, parágrafo único, falava isso. Se elas não comparecerem e houver requerimento de adiamento, de intimação, vai ter que adiar a audiência. E era um prejuízo muito grande. Aí o que os juízes passaram a fazer? Eles passaram a perguntar antes da audiência se as testemunhas vinham espontaneamente sob pena de preclusão. Se a parte falasse que sim ou não falasse, era considerado no silêncio que elas vinham espontaneamente, sob pena de preclusão. Se a testemunha não vier espontaneamente, o juiz não vai intimar a testemunha, porque precluiu. Foi a jogada. No rito sumaríssimo, já era um pouquinho diferente.
porque o rito sumaríssimo, a ideia é que ele seja muito mais rápido, para evitar esse adiamento, é o seguinte, as testemunhas comparecerão espontaneamente. Agora, se não comparecerem, o juiz só vai mandar intimá-las se a parte conseguir provar que fez o convite. A testemunha, ela mesma assim não veio. Então, havia uma exigência de que a parte comprovasse que tinha convidado a testemunha. Na maioria das vezes, o advogado não preparava esse convite, e aí o juiz tocava a audiência e não adiava a audiência. E aí veio o CPC, no artigo 455, estabelecendo todo um rito para a intimação das testemunhas. 455, opa, deixa eu pegar aqui. 455. Transferindo ao advogado a responsabilidade de intimar a testemunha. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Muito mais inteligente. Para que o Estado vai ficar pagando oficial de justiça, pagando os correios para intimar quando as testemunhas não viessem? Se o advogado pode fazer isso, que na prática era isso que acontecia. Então cabe ao advogado agora. E aí é o seguinte, e se a testemunha não comparecer mesmo o advogado informando? Aí tem. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo o advogado juntar aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da audiência. Então tem todo um procedimento que o advogado tem que fazer. Ele tem que convidar ela por uma carta com aviso de recebimento e juntar esse aviso de recebimento até 3 dias antes. Se ele observar essas formalidades e a testemunha não veio, aí sim, a intimação será feita pela via judicial para quarto, quando for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º desse artigo, que é a do advogado com carta de aviso de recebimento juntada 3 dias antes dos autos. E se o advogado não cumprir essas formalidades? Aí o juiz não precisa intimar via judicial. O juiz toca a audiência. O advogado é a parte que a testemunha não vê que dança. Claro, pessoal. O advogado conseguiu provar que a testemunha, ela vinha espontaneamente, naquele dia. Ela teve um acidente de trânsito, ela passou mal, ela foi presa. Ele vai avisar lá para o juiz. O juiz, por uma questão de boa-fé, possivelmente vai adiar a audiência, mas vai adiar e vai condicionar a oitiva dessa testemunha que faltou de forma justificada a comprovação dessa justificativa. Se não justificar, ele não vai ouvir. Ok? Professor, mas o 455 se aplica ao processo do trabalho? Já que nós temos dispositivos específicos na CLT? Como o 825 é um dispositivo muito ruim, que permite esses adiamentos de audiência de forma desnecessária, e o 852 é muito semelhante ao 455, o 455 só é mais analítico, né? Estabelece quais são os procedimentos que o advogado tem que tomar. A gente tem aplicado sim. Sabe o que a gente tem feito? Eu coloco assim, ó. As partes declaram que as testemunhas comparecerão espontaneamente ou na forma do 455 sob pena de preclusão. Então, se as testemunhas vierem espontaneamente, o advogado tem certeza, ele não precisa providenciar o convite formal com aviso de recebimento, juntar nos autos. Praticamente nenhum advogado no processo de trabalho faz isso. Normalmente, o que os advogados fazem? Ligam para a testemunha, ó, você pode vir? Posso. Você vem mesmo, com certeza? Vem. E nem providenciam o convite. Confiam na testemunha. Se a testemunha não vier, aí tem problema. Mas isso é uma exceção, é muito raro a testemunha não vir. Muito raro. Agora, aqueles processos, o processo é de 3 milhões, eu dependo dessa testemunha, aí é melhor o advogado ser mais cauteloso. Manda lá um aviso de recebimento para casa dela, junta os autos. Mas é raríssimo. Isso é normalmente em ações de banco, que envolvem 1 milhão. Normalmente os advogados, é tudo no telefone ali, no WhatsApp e tal.
Professor, precisa necessariamente ser por aviso de recebimento, que é caro, tem que pagar o correio e tal? Então, o rito é esse, né? Aí vai depender do juiz, se for mais liberal, se não for. Né? Porque eu mandei um e-mail. Pô, mas quem garante que a pessoa recebeu o e-mail? Mandei um WhatsApp. Quem garante que esse telefone é dela? Então, o ideal é que seja por aviso de recebimento. Agora, aquelas ações mais simples, se a testemunha diz que vem, beleza. A testemunha diz que não vem. O advogado tem que avaliar, pô, se a testemunha diz que não quer testemunhar, vale a pena ouvi-la? Não vale, porque é a única forma. Tá, então eu já vou avisar o juiz que a testemunha informou que não vem, tá aqui o aviso de recebimento, 3 dias antes, não tá? E peço que seja intimado via judicial, porque o juiz tem como obrigar a testemunha a vir. Tá? Bem, para aquelas testemunhas que não falam português, é necessária a utilização de intérprete. Uma vez eu usei um intérprete só. Teve um caso que a testemunha era australiana, e aí o reclamante falava muito bem, eu falei, olha, eu falo inglês, morei fora, tal, vocês querem que tenha intérprete? Como o reclamante fala inglês e o reclamado também, e eu falo, eu acho desnecessário, porque qualquer informação que ele tenha prestado que vocês não concordem com o registro do juiz, a gente conversa aqui e tira dúvida. Mas se vocês quiserem que seja designado um intérprete, isso custa caro, enfim. Ah, quero. Teve um caso que, eu quero, eu pago. Reclamado. Foi um tradutor juramentado, você não vai presumir que ele vai mentir, né? Tradutor juramentado. Até o reclamante, o advogado, insinuou, mas ele está pagando, como é que eu vou saber? Eu falei, olha, ele fala inglês. Eu falo inglês. Você fala inglês? Falo. Você se incomoda de ser um tradutor juramentado pago para ele? Não, porque senão vai ter que pagar também. O problema é que é benefício da justiça gratuita, são outras situações. Mas aqui existe a possibilidade. A testemunha que falta ao serviço para testemunhar, né, que foi chamada pela justiça, ela não pode ter o seu salário descontado, essa ausência temporária ao serviço não é injustificada, então ela não pode ser punida, advertida. Tá? Imunidade salarial está tanto no CPC quanto na CLT. Tá? Então, uma vez eu era advogada, mas ela foi à tarde, não trabalhou à tarde porque ela teve que testemunhar. Eu posso descontar esse dia? Não. Não pode. Posso dar uma advertência? Não pode, é um serviço público. Não pode. Mas isso está de forma expressa, tá? É possível também que seja ouvida por videoconferência ou por carta precatória, né? Então, a testemunha mora em Fortaleza. Eu posso mandar o juiz lá de Fortaleza ouvi-la. Hoje em dia não faz mais sentido, né? É muito mais fácil, não, deixa mais fácil e mais rápido e mais barato. Vamos ouvi-la aqui pelo Zoom. Pelo Zoom, muito mais fácil. Zoom, Teams e Google Meet, lembrei. Os 3 que... Tem um outro lá também, mas são esses 3 os mais famosos. Vamos ouvi-la pelo Zoom, é mais fácil. Hoje a Justiça do Trabalho tem usado o Zoom, tá? Condição para ser testemunha. Ser pessoa física, claro, né? Não é a pessoa jurídica, nem um animal para ser testemunha. Ter conhecimento do fato, ser estranha a relação jurídica e ter capacidade para depor. Né, porque tem alguns que não podem sequer depor. Tá? Pessoal, no encontro que vem, né, no próximo, a gente termina esta projeção, né, de prova testemunhal e a gente fala aqui da prova pericial e da inspeção judicial. Tá bom? Mas como já deu o nosso tempo e ainda há aqui algo para se falar em relação à prova testemunhal, a gente deixa, né, para a aula que vem, tá bom? Um grande abraço, eu vou encerrar a nossa gravação e me colocar à disposição caso tenham alguma dúvida.